Gênesis, capítulo 2, eu quero ler só o versículo 7 com vocês, queridos. Pense num ambiente bom e está na casa de Deus. É maravilhoso. Diz assim a palavra, quem encontrou, diga amém. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Somente esse verso, para a glória de Deus. Podeis tomar os vossos assentos, glorificar o nome daquele que era, que é, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Tem alguém nesta noite aqui que é salvo e acredita piamente que este culto vai ser um culto de vitória e virada na sua vida? Diga assim: eu creio, em nome de Jesus. Amados, eu acredito piamente na bondade de Deus para com o seu povo, principalmente quando o seu povo se disponibiliza para buscar a sua face. O profeta Isaías já dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje é um culto denominado culto da família, e eu gostaria de mostrar aqui ao longo desses textos e contextos a origem da família, o objetivo da família, como Deus trata a família e por que nós estamos aqui neste templo, neste santuário, nesta noite, para adorar Ele. A família é um projeto de Deus desde Gênesis, e tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, observe na palavra que o inimigo, o diabo, ele vem tentando distorcer o plano original de Deus. Então já foram criadas famílias alternativas, já foram criados projetos para acabar com a família. Só tem um detalhe que o diabo ainda não conseguiu entender e jamais entenderá. Desde o começo da igreja, lá no livro de Atos, desde a primeira morte de um membro da igreja, começando por Estevão, que foi o primeiro mártir. Então o inimigo, ele lutou de todas as formas para ver se abafava a voz da igreja, a voz da família, matando cristãos, jogando nas arenas do Coliseu, queimando nas fogueiras de Roma. Nero, por exemplo, ele mesmo mandou tocar fogo na cidade de Roma, um incêndio que durou 9 dias, e ele jogou a culpa nos cristãos. E como todo mundo acreditou em Nero, então eles tentaram exterminar os cristãos, acabar, matar todos eles. Inclusive lá em Roma, por muitos anos existiu uma cidade de 80 quilômetros subterrânea. Era uma cidade debaixo do chão, porque os cristãos viviam como formigas, escondidos lá dentro, não podiam sair. Então quando alguém saía para fora para comprar comida, saía disfarçado, porque não podiam detectar que era um cristão, porque eles matavam, eles eliminavam. E quando eles construíram essa cidade lá debaixo do chão, essa toca, por assim dizer, eles foram sumindo, eles foram desaparecendo ali daquela região. Então Nero e todos os inimigos da igreja começaram a se alegrar e dizer: olha, os cristãos estão sumindo, olha, os cristãos estão desaparecendo, porque eles estavam indo morar no subterrâneo. Só tem um detalhe que ele não entendeu, porque segundo o livro A Reforma Protestante, conforme também o livro História dos Mártires, e um dos livros que eu gosto muito, que é As Catacumbas de Roma, esses livros mostram que naquela época, quanto mais os imperadores matavam crentes, quanto mais eles tentavam acabar, destruir, abafar, segundo todas essas histórias, cada crente que morria, Deus levantava 20. Só que esses 20 estavam escondidos, porque às vezes é importante, é necessário ficar algum momento escondido, sem holofote, sem aparecer, para poder crescer. Não fique pensando que o crescimento que Deus quer para a sua igreja está atrelado apenas às grandes metrópoles, apenas a grandes multidões. Às vezes o crescimento que Deus quer para a tua vida, ele vai começar lá no teu quarto, quando não tem ninguém vendo. Ele vai começar lá no teu secreto com Deus, quando não tem ninguém filmando, não tem ninguém postando, não tem ninguém curtindo, não tem ninguém seguindo, não tem ninguém te elogiando, não tem milhões ou milhares de seguidores. Só que lá no teu quarto, entre você e Deus, há uma intimidade, há uma adoração, há uma rendição. E toda a vitória do crente não começa de fora para dentro, começa
começa de dentro para fora. É por isso que Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, porque enquanto você se humilha no secreto, Deus te exalta em público. Enquanto você se humilha no secreto, Deus te coloca para sentar-se entre os príncipes e as princesas. Então não fique desesperado correndo atrás de holofote, apenas faça o que Deus te chamou para fazer, porque o resto Deus proverá. A honra, a glória, tudo pertence a Deus e Ele dá a quem Ele quer. Observe bem que quando Deus cria Adão, eu fiquei um pouco intrigado com essa passagem, a primeira vez que li, porque eu li Deus criando todas as coisas em 6 dias, e aí não aparece o homem sendo criado no primeiro dia, porque pela lógica humana, as coisas melhores vêm primeiro, né? Na lógica humana, primeiro vem as coisas melhores e depois vem as outras. Só que na lógica de Deus não é assim. Na lógica de Deus, o primeiro é o derradeiro e o derradeiro é o primeiro. Na lógica de Deus, quem tem muito tem pouco, e quem tem pouco tem muito. Na lógica do mundo, melhor dizendo, prosperidade é receber, e na lógica de Deus, prosperidade é dar. Na lógica do mundo, vale quem tem muito. Na lógica de Deus, vale quem tem Jesus. Na lógica do mundo, quem tem muito, vale muito. Quem tem pouco, vale pouco. Quem não tem nada, não vale nada. Só que lá no livro de Mateus capítulo 12, naquela parábola do rico insensato, Jesus ele diz assim: porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Sabe o que significa isso? Que o teu carro, a tua roupa, o teu calçado, a tua empresa, os teus negócios, eles são bênção de Deus, mas essas coisas não te definem. O que te define é a tua intimidade com Deus. O que te define é que você não foi comprado nem com ouro e nem com prata. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Então quando Jesus voltar, Ele não vai levar os teus bens. Diga para quem está do teu lado: Ele vai levar você. Então é você que tem que se preparar. É você que precisa estar pronto, com as vestes mais alvas do que a neve para subir. As coisas materiais são bênçãos para cá, mas as coisas espirituais são bênção para lá. Então quando Deus estava criando Adão, eu comecei a perguntar a Caleb assim: mas por que Deus deixou para criar o homem só no último dia? Deus podia criar o homem no primeiro dia, mas por que no último? Então Deus me fez entender que quando Deus estava criando o sol, a lua, as estrelas, inclusive as árvores, os peixes, os animais, tudo isso era visando a criação do homem. Sabe o que significa? Antes de Deus criar o homem, Deus estava primeiro criando o ambiente para receber o homem. Quem ainda não entendeu, vai entender agora para você dar um glória. Antes de Deus te colocar no jardim, antes de Deus te dar os bens que você pede, que você precisa, preste atenção para você não sair daqui confuso. Antes de Deus te colocar naquele emprego dos sonhos, naquela cadeira dos sonhos, antes de Deus te dar um status, um título, Ele vai preparar o ambiente para te receber. Ele vai preparar pessoas para te auxiliar. Ele vai preparar situações em que você naquele momento talvez não vai entender, nem que você fique em último lugar, mas Deus ele tem poder para te trazer para o primeiro, porque a Bíblia vai dizer, queridos, que essa criação de Deus era um presente para Adão. Muitas vezes você quer alcançar algo de Deus, achando que Deus, ele vai te dar sem você estar preparado. Não, primeiro Deus, ele vai te preparar para você receber, porque talvez se você receber agora, você não vai saber administrar, você não vai saber conduzir. Então o que Deus faz? Ele começa a te dar coisas pequenas, ele começa a te dar coisas poucas. Ele vai criando primeiro ali o sol, ele vai criando a lua, ele vai criando os peixes, ele vai criando as árvores, ele vai preparando tudo, para quando o homem chegar, a bênção já está pronta. Deus ele vai te entregar aquilo que você está pedindo, mas tenha um pouco de paciência, porque ele não vai te entregar pela metade, ele vai te entregar a bênção pronta, ele vai te entregar a vitória
pronta, é só você aguardar com paciência. José foi governador do Egito, mas antes de José governar o Egito, ele governou em casa, ele governou na prisão, ele governou na casa de Potifar, e só depois governou o Egito. Então, se você chegou nesta noite, você é membro, para Deus te colocar como pastor, você vai passar pelo auxiliar, você vai passar como diácono, presbítero, evangelista. Há um processo para chegar ao pastorado. Deus vai te dar talvez uma empresa grande, mas vai começar com uma empresa pequena, porque Ele sabe que se Ele te entregar agora uma empresa grande, você não vai dar conta de administrar. Então Ele começa te dando algo pequeno, só que você precisa aprender a honrar a Deus com aquilo que é pequeno, porque tem gente que recebe de Deus uma empresa pequena, aí não ora mais, aí não jejua mais, aí não tem mais tempo para congregar, porque a loja estava cheia de cliente, o salão estava cheio de cliente. Pastor, eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho muito cliente. Pastor, eu não vou para a campanha hoje porque eu estou muito cansado, que eu atendi muita gente. A sua empresa é pequena, é com essa empresa pequena que você vai honrar a Deus, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E essa loja que tem apenas uma matriz, ela terá centenas de filiais. Esse salão que tem apenas uma matriz terá centenas de filiais, mas antes de chegar lá, existe um processo, e o segredo das bênçãos de Deus em nossas vidas não está no fim, o segredo está no processo, também não está no começo. Diga comigo, é no processo. O povo de Israel saíram do Egito, dá o primeiro passo, é bom, porque você já sai do lugar. Mas o segredo, Caleb, não é só sair do lugar. O segredo não é só dar o primeiro passo. O segredo é perseverar. É aqui que está a questão. Tem muita gente que deu o primeiro passo, tem muita gente que saiu do lugar, mas logo em seguida desistiu do estudo, desistiu da faculdade, desistiu da empresa, desistiu até da igreja. E tem gente que desistiu até de Jesus. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: suporta o processo, porque você vai governar o Egito, você vai governar uma nação, você vai ser gerente daquela empresa, você vai ser dono do seu próprio negócio, mas tem que suportar o processo, tem que suportar a crítica, a calúnia, a humilhação, a perseguição, porque quando você suporta o processo, a promessa, ela chega com mais força na sua vida, ela chega com mais vitalidade, ela chega com mais firmeza, e aí você vai estar preparado. A questão é o processo. Moisés tirou o povo de Israel do Egito, mas primeiro, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e só depois Deus mandou ele para lá. O que Deus estava fazendo com Moisés, gente? Preparando. Eu preciso de alguém para tirar Israel do Egito, mas eu preciso de alguém preparado. Eu preciso de alguém que sabe conduzir pessoas. Eu preciso de alguém que é manso e humilde. Eu preciso de alguém que passe pelo menos aí uns 40 anos se preparando, e aí depois vai tirar o povo de Israel do Egito. Então tudo tem que ter uma preparação. Tem gente que mal chegou na igreja, tem gente que não recebeu credencial nem de auxiliar, já quer ser o presidente da convenção. Paciência, meu irmão. Tem gente que chegou, nem armou a rede, já quer uma cama box. Paciência, meu irmão. Tem gente que nem tirou a habilitação, mas quer um carro. Vai tirar a habilitação primeiro, para depois Deus te dar o carro. Ô glória. Tem gente que quer casar, mas nem um emprego arrumou, mas quer namorada. Prepara, Jeová, prepara o varão, prepara a varoa. Te prepara primeiro, minha irmã. Eu quero um homem, mas tem que ser assim. Aí a mulher faz uma lista, a jovem faz uma lista. Eu quero um varão, assim, 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 assim. Faz a lista completa. O rapaz faz uma lista. Eu quero uma varoa, assim, assim, assim. Faz uma lista completa. A minha pergunta é: você está à altura dessa varoa que você fez a lista? Você está à altura desse varão que você fez a lista, colocou todas as características? Tem que estar preparado para receber a bênção, porque se você está com um físico que suporta 50 quilos, Deus não vai te dar uma bênção de 100, é de 50, é na proporção que você suporta.
Eu vejo um monte de velhinho aí, com 50, 60 anos, querendo menininha nova. Com aquele ditado velho nojento que remédio para cavalo velho é capim novo. É nada, tu vai se dar mal, vai se arrebentar, vai sofrer um infarto de coração, vai ter que ficar no azulzinho, no Tadalafalha, sei lá, Malafaia, nesse negócio da fila aí que tem. Por quê? Vai gastar uma véia, rapaz. Oxe, já, o cara tá com 55, 60, 70, querendo de 18. Não, cada um no seu quadrado, cada um no seu nível. Tem que dar pra... Aí você recebe um caminhão e não dá conta de empurrar nenhum carrinho de mão. Aí bagunça. Na igreja a mesma coisa, né, Caleb? Tem que passar pelo processo para ficar no lugar do Caleb ali, ó. Tem que fazer curso, tem que ir pra cima, tem que suar a camisa, tem que sofrer, tem que passar. Aí chega lá, porque você vê aqui o pastor Lindomar, né, todo bonitinho, todo arrumadinho, uma catedral gigante dessa aqui, né, pastor, bonitona. Mas pergunta para ele como era lá em Sudoeste. Pergunta para ele como era a peleja lá. Hoje ele está aqui, mas só Deus sabe por onde esse homem já passou. Aí alguém diz assim: eu quero estar no lugar do pastor Lindomar. Primeiro passa pela Sudoeste, aí depois você vem para o Cademon. Vai lá para Sudoeste, né? Vai lá para a Lama. Vai lá. Eu lembrei no pastor que ele dizia assim: Deus, eu quero ser um grande pregador no Brasil. Aí Deus usou alguém e falou assim: olha, eis que eu vou te colocar diante de grandes homens. Eis que eu vou soprar o teu nome sobre a terra. Eis que tu serás grande, tu serás gigante, tu serás aquilo, tu terás muitas agendas, tu vai estar na igreja grande e tal. Aí de repente ele vai para o sertão de Minas Gerais. No sertão de Minas Gerais, nem faca ele tinha condição de comprar. Teve que cortar um frande para fazer uma faca. E aí um dia ele estava orando e falou: Deus, cadê aquela promessa? Onde está a promessa? É porque tem gente que recebe a promessa hoje e já quer que ela se cumpra amanhã. Cadê, Senhor? Cadê a promessa? Paciência. Aí ele estava no sertão de Minas Gerais. Aí de repente uma convenção lá em Belém. O pastor Gesiel Gomes, todo mundo conhece, faltou no culto, não perdeu o voo, não deu certo. E o pastor da convenção disse: olha, pastor Gesiel Gomes perdeu o voo, não vai ser possível ele pregar. Aí o Espírito Santo falou assim: te prepara que é você que vai pregar. E ele disse: eu? Substituir o Gesiel Gomes? E aí o Espírito Santo disse: é você que vai pregar hoje. Ele: meu Deus, onde ele estava? No sertão de Minas Gerais, lá dentro da Capoeira. É o nome que a gente tem lá no Maranhão. E aí o pastor disse: aí o pastor, como não tinha ninguém para substituir, aí o pastor só olhou assim no púlpito, foi olhando e disse: você vai pregar hoje. O pastor da convenção nem conhecia ele, mas se ele estava lá em cima porque alguém indicou, era um pastor. Você. Aí ele: eu? Aí beleza, aí falou: você que vai pregar, mas ficou dando oportunidade. Aí um pastor que estava do lado dele olhou para ele e falou assim: você não tem cara de pregador não. Aí, meu Deus, que humilhação. Você não tem cara de pregador. Humilhou mesmo. Quando deu a oportunidade para ele pregar, esse homem pregou de uma forma tão poderosa, tão extraordinária, que a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. Surgiu muitas agendas. Ele foi transferido para um campo gigante. Lá onde ele morava, ele só andava de jegue, a pé e de jumento. Agora era só de avião. Aí um dia, ele todo honrado, todo usado, abençoado. Aí um dia, ele indo de avião, aí Deus falou ao coração dele, mostrando como aconteceu o processo. Aí um dia Caleb, ele todo no avião lá, e começou a falar assim: Deus, esse negócio aqui, essa viagem de avião está demorando muito. Não tem como o senhor preparar algo aí mais rápido? Começou a murmurar. Aí Deus foi falando. Aí de repente Deus falou assim: ó o jegue. Diga para quem está do teu lado: olha o jegue. Tudo é de Deus. Tudo é dele. O mesmo Deus que está te colocando no avião, ele pode voltar a te colocar no jegue. Não se exalte. Só que o Deus que tirou o pastor Jackson Rodrigues do jegue, ele coloca você no avião. Quem quer sair do jegue para o avião? Quem quer sair do jegue para o avião? Eu quero sair do jegue para o avião. O pastor Lindomar saiu
de um lugar que era só chão, era só lama e muita perseguição, muita afronta. Hoje ele está nesse campo aqui maravilhosamente abençoado. Agora sabe por que ele está aqui? Porque ele suportou o processo. Esse é o segredo para você alcançar. Você precisa entender que para tudo há um processo na vida e nada vem de mão beijada. Deus, ele cria Adão no último dia, dizendo: não se preocupe se agora você está em último lugar, porque eu vou colocar você onde eu quiser. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus age, Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Eu quero que você hoje volte para a sua casa, entendendo que o processo que Deus trabalha na vida do homem, ele é nos bastidores. Você não está vendo acontecer nada. Parece que as coisas, pastor, estão paradas, parece que nada flui, parece que nada está acontecendo, mas Deus está lá nos bastidores trabalhando. Deus está lá dentro agindo. Deus está tocando lá no coração de Potifar para colocar para governar a casa dele. Deus vai dar sonhos para você interpretar, porque ele vai te colocar em lugares de honra. Então por isso que na maioria das vezes Deus ele esconde o processo, porque se você ficar sabendo do processo, é arriscado você desistir. Então Deus, ele te faz a promessa, esconde o processo e te coloca para sentar-se no trono só depois do processo, se você não desistir. Então que nesta noite você receba uma injeção de ânimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você resistir esse processo de crise financeira, como a irmã resistiu, de doença na família, de crise talvez até ministerial, talvez até de ansiedade, de crise lá no teu emprego. Suporta mais um pouquinho esse processo aí, minha irmã. Suporta mais um pouquinho esse processo aí, meu irmão, porque a tua vitória está chegando, mas é preciso perseverança. Deus, ele disse para José em 2 sonhos que José ia ser governador. Mostrou um sonho da lua, o sol e as estrelas se curvando. Deus mostrou para José os molhos se curvando diante dele. Só que Deus, pastor, não mostrou o poço, não mostrou o cárcere, não mostrou nada do que ele ia passar, porque se Deus mostrasse, era capaz de José falar assim: não, Senhor, deixa eu governar só aqui em casa mesmo, que tá bom demais, né? Eu não quero passar, eu não quero ser jogado no poço, eu não quero ser traído pelos meus irmãos, eu não quero passar 13 anos escravos, aqui tá bom demais. Então Deus escondeu o processo para cumprir a promessa. Imagina, pastora Vera, Deus mostrando para Jó todo o processo. Jó tinha milhares de ovelhas, de vacas, de jumentas, muita riqueza. Aí Deus queria dar o dobro para Jó. Repita comigo: o dobro. Deus queria dar o dobro. Só que Deus, quando quis abençoar Jó com o dobro de tudo quanto ele tinha, Deus também não mostrou o processo. Deus disse: Jó, imagina, irmã, Deus chegando para Jó e dizendo: você vai receber o dobro de tudo que você tem, só que você vai perder 10 filhos. Você vai receber o dobro de tudo que você tem, só que você vai ficar doente, leproso, com um cheiro tão forte no teu corpo, que até a tua esposa não vai suportar chegar perto de você. Você vai receber o dobro, só que você vai perder todas as tuas ovelhas, todas as tuas vacas, todas as tuas jumentas, vai perder todo o teu gado, vai perder a tua saúde, vai perder os teus filhos e vai perder os teus amigos, vai perder tudo. Talvez Jó dizia: não, deixa do jeito que tá bom assim. Talvez a mulher de Jó principalmente: como é que é, Senhor? Eu vou perder meus 10 filhos? Não. A minha vida tá boa demais do jeito que tá. Entendeu por que Deus não mostra o processo? É por causa disso. Porque se Ele mostrar, você desiste. Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, mas imagina se há muitos anos atrás Deus dissesse: Ronaldo, você vai pregar a palavra, só que você vai perder sua mãe, você vai perder um irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão, o quarto irmão, o quinto irmão, o sexto irmão. Imagina Deus falar isso para mim. Sim, eu perdi minha mãe, perdi 6
10 irmãos e muita prova. Aí Deus escondeu todo esse processo. Eu não vou falar nada para ele, eu vou deixar ele enfrentar o processo. Mas aqui vem um segredo: Deus não vai deixar enfrentar o processo sozinho. Você pode entrar no fogo, chama alguma te queimará. Você vai entrar no mar, mas o mar não vai afogar teus sonhos. Você pode até entrar na caverna, mas lá na caverna Deus vai falar contigo e dizer: Elias, eu ainda estou aqui. Elias, você não está sozinho. Eu reservei 7.000 profetas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para ajudar você nesse processo. Quem crê nisso, levante a mão e diga: eu creio. Deus vai levantar pessoas para te ajudar financeiramente. Deus vai levantar pessoas, pastor Lindomar, para lhe ajudar cada vez mais a terminar tudo nessa igreja. Deus vai levantar membros, Deus vai levantar pastores aqui, Deus vai levantar novos convertidos, crianças, Deus vai levantar obreiros, Deus vai levantar missionárias, Deus vai levantar pastores lá na tua empresa, Deus vai levantar clientes lá na tua empresa. Deus vai fazer o teu patrão chegar para você e dizer: hoje você vai ser promovido, eu vou aumentar o teu salário. Mas você precisa receber aqui para se concretizar lá. Apenas suporta o processo. É no processo que vem a prova, mas depois da prova vem a vitória. Deus disse para Abraão: eu vou fazer você pai de uma multidão, mas primeiro você vai passar pelo processo. Qual é o processo? Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Tudo tem um processo. Abraão era Abrão, mas agora é Abraão. Houve um processo, e tudo isso Deus faz porque Ele quer ser exaltado na tua vida. Então que nesta noite você possa voltar para sua casa dizendo: não vou desistir do processo, porque Deus falou que Ele é comigo. Eu não vou sair da igreja. Tem gente que talvez está na igreja enfrentando algum tipo de perseguição, algum tipo de calúnia. É um processo. Continue até o fim. Vá até o fim, é um processo. Eu sei que aqui, olha, essas mulheres estão sentadas aqui, mas antes delas sentarem aqui, elas sentaram lá. E quando elas estavam lá, havia um processo. Eu duvido se cada uma de vocês aqui, antes de chegar aqui, diga aí, como é que foi o processo? Foi fácil ou foi... Muito difícil. Pensou em desistir alguma vez? Não, né? Pensei. Pensou em desistir alguma vez? Não. Pensei. Também. Meu Deus, essa aqui não tem cara de quem pensou em desistir. Pensou? Não, né? Pensei. Meu Deus. A irmã já pensou em desistir antes de chegar aqui? Já sim. Todo mundo, pastor. Agora eu quero contar um segredo para vocês. A maior certeza da nossa chamada é a vontade de desistir. Se vocês não tivessem sentido vontade em algum momento de desistir, a chamada não era verdadeira. A pastora já pensou em desistir alguma vez de algum projeto? Já. O pastor Lindomar não tem cara disso não. Já pensou? Não quero mais isso não. Todo mundo já passou por isso. Mas só alcança o trono, só alcança o pódio quem não... Diga para quem está do teu lado: não desista. Fique em pé. Caleb, nunca mais desista. Nunca desista. Fique em pé, toda a igreja, fique em pé. Fique em pé. Não desista. Quando Elias pensou em desistir, Deus disse: levanta-te e vai ungir reis e profetas. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus é forte. Tem gente que veio nesta noite e você desistiu da igreja. Você desistiu do evangelho, você desistiu de Jesus. Talvez você está dizendo: não, eu não desisti de Jesus. Você desistiu da caminhada com Ele. E eu quero convidar você que veio nesta noite e está afastado, porque lá atrás você foi até certo ponto. Talvez você até cantou na igreja, talvez você até pregou, talvez você até fez parte do coral, só que você desistiu. Jesus te chama hoje: volta e recomeça. O nosso Deus é o Deus dos recomeços, e Ele quer te dar muita vitória, só que você precisa voltar. Onde está a primeira pessoa que ouviu esta palavra
Lá atrás você desistiu, mas hoje você vai bater no peito e dizer: eu vou continuar. Vem aqui na frente. Vem as pessoas que estão nesta noite afastadas dos caminhos do Senhor. Venha reconciliar com Jesus. Hoje é a sua noite. O dia da salvação é agora. As pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, Jesus te ama. Venha para cá agora. Venha entregar a tua vida a Cristo. Os missionários, as missionárias que estão aqui, toquem alguém aí, fala onde é essa pessoa. Não precisa você insistir, só dá um toque. Você é templo do Espírito de Deus, só dá um toque, só dá aquele abraço e diga: olha, Jesus está te chamando agora, é hoje. Quando você voltar, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Sabe por que as coisas não estão fluindo? Porque você desistiu. Mas Deus, Ele quer fazer as coisas andarem de novo, mas você precisa dar esse passo. Venha dar esse passo para Jesus agora, venha rapaz, venha. As pessoas que estão aqui, eu vim hoje para ouvir a palavra de Deus é essa para a tua vida. Não desista. Faça o seguinte, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. Nós cremos que o Senhor, nesse momento, está fazendo um milagre na vida dessas pessoas. Elas entraram nesse santuário através de um convite. Elas creram que hoje seriam abençoadas. E no nome do Senhor Jesus, nós estamos agora orando e pedindo a Deus: quebra os laços de morte, repreende a inveja, repreende as enfermidades. Se alguma dessas pessoas aqui, Pai, estão enfermas, arranca agora essa enfermidade pela raiz. Essa enfermidade que está no estômago, essa enfermidade que está nas costas, essa enfermidade que está nas pernas, nos braços, essa enfermidade, ó Deus, que está tirando a paz dessas pessoas, em nome de Jesus, sejam curadas agora. As pessoas que vieram aqui, se houver alguma, ó Deus, que está precisando de libertação, quebra as correntes. Quebra as correntes, Pai. Quebra as correntes do vício. Quebra as correntes que está impedindo dessa pessoa ser próspera. Abre as portas da prosperidade. Abre as portas do emprego. Meu Deus. E agora vem um momento especial, Senhor. Se alguma dessas pessoas estão com problemas emocionais, ansiedade, depressão, pensamento suicida, sai em nome de Jesus. Pensamento suicida, sai em nome de Jesus. Espírito maligno que tem lutado para destruir essa pessoa emocionalmente, espiritualmente, sai agora do caminho, da casa, da vida, e que a glória do Senhor enche agora essa mente, enche agora esse coração, e que faça transbordar, meu Deus. Transborda, Jesus. Transborda, meu Deus. Transborda, Jesus, a tua glória. Transborda a tua glória na vida desta moça. Transborda a tua glória na vida dessas pessoas, arrancando esse vazio, arrancando essa tristeza, arrancando, ó Deus, o mal-estar, e que haja um óleo de alegria sendo derramado nesses corações. Agora recebe a cura e a libertação no nome precioso do Senhor Jesus nessa noite. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os olhos. Abra os olhos. Digam comigo assim, ó. Amém. Amém quer dizer confirmação. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele é digno. Ele merece. Ô glória. Ô glória. Deus abençoe. Queridos, no domingo como este, você ouviu uma palavra dessa e você pensar em desistir ou querer parar, porque a mensagem foi pregada de uma forma entendida, sim ou não? Leve para casa, irmão, coloque no coração, para que você possa receber o que Deus tem para você. Para vocês terem uma ideia, o pastor Lindomar que vos fala, eu com 8 anos de idade eu perdi meu pai, morava no Maranhão. Nós saímos de uma vila chamada Passagem Boa e fomos para Porto Franco, Mandora.
E a minha irmã tinha casado recentemente, morava aqui no Tocantins, aqui em Araguatins. E aí eu vim com ele até o Porto Franco. No Porto Franco, nós perdemos o ônibus de Tocantinópolis para Araguatins. Nós voltamos para casa do tio, do irmão dele. À noite, 1 da manhã, eu dormia com ele numa rede. Família muito humilde, né? E ele, a cor dele estava gemendo. Falei, que foi, pai? Eu estou com uma dor de cabeça que eu nunca tive ela, meu filho. E começou a gemer alto. Eu chamei o tio, o irmão dele, e ele veio. Meia hora depois ele foi para o estreito e morreu. Quem levou a notícia para minha mãe? O rapaz de 8 anos chamado Lindomar. Mais 3 anos depois, a minha mãe partiu para a eternidade. Nós morávamos na roça, aqui no Tocantins, Canto do Barreiro, uma região chamada Canto do Barreiro. E eu olhava para a enxada, para a foice, com 12 anos de idade, a idade de vocês que estão aí. E eu dizia para mim assim, eu digo, rapaz, isso aqui não é para mim não. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não tenho ninguém que me dá, minha irmã é pobre. E eu vou ter que ir embora daqui. Falei para minha irmã, para ir embora para casa da minha tia. Ela quis me dar uma pizza muito grande. Eu passei 3 dias, olha bem, 3 noites, dormindo dentro do mato para não apanhar. Aí até quando ela entendeu que eu ia embora de verdade, ela liberou para eu ir embora para o Maranhão. Trabalhava no Peg Pag lá em Paraíso, fui para casa do meu tio, tinha 15 anos de idade. Me colocou no Peg Pag Brasil. 1 mês depois ele chegou à noite e disse, meu filho, vem cá, senta aqui, quero falar com você. Você não tem pai, você não tem mãe, eu sou seu tio, mas não tenho para lidar porque eu só tenho para minha família. E eu passei lá na sua patroa, acertei com ela os dias que você trabalhou lá, e está aqui o seu dinheirinho. A partir de segunda-feira você vai trabalhar lá na autoelétrica do Arte, do Bento, amigo meu. Sabe o que eu falei para ele na hora do tapa? Eu não vou não, tio. Ele só agarrou no meu braço, pá, segurou, puxou para o quarto, trancou a porta. Ele me deu uma pisa, irmão. Arrancou o cinturão, ele era bem forte, até ele é vivo. Ele me deu uma pisa, irmão, da hora que eu passei a noite dormindo assim, porque as costas ficou toda rajada. Hoje, se você bater no filho, ele quer te matar hoje. De manhã cedo ele levantou domingo e disse, Lindomar, vem tomar café. E eu fiquei calado, dentro do quarto, trancado, zangado igual uma cascavel. Aí ele disse assim, na segunda, disse assim, tu quer levar outra igual a de ontem? Aí eu digo, aí eu estou arrebentado. Aí eu levantei, fui lá, tomei café, tornei a voltar para o quarto, passei o domingo inteiro trancado dentro do quarto. Nem jantar, fiquei lá. De manhã cedo ele bateu na porta e disse, arruma para nós lá, vou te deixar lá no Bento. Irmão, pensa numa situação. E eu saí, mas ele botou, tinha uma Monarquezinha, uma bicicleta, me colocou na garupa daquela bicicleta. Chegou lá e disse, Bento, bom dia, esse aqui é o meu sobrinho que eu falei contigo, ele vai ser ajudante aqui, deixa ele aqui. Autoelétrica do Arte, 87, irmã Dora, aleluia. E aí eu cheguei lá, olhei e perguntei para ele assim, seu Josuélio, qual é a minha obrigação, o que eu tenho que fazer aqui na autoelétricazinha? Sempre fui. Se tu vai limpar as ferramentas, tu vai limpar o chão, limpar o banheiro, essa aqui é a tua obrigação. Sim, senhor. Irmão, com uma semana, parece que era tudo aquilo que eu precisava. Entrou a profissão dentro de mim. Aprendi, os meus irmãos, todos eles são donos de loja. O meu filho cuida de uma loja lá em São Félix, eu cuido da outra aqui. O meu irmão tem loja em Araguaína, dono de Auto Center. O outro tem loja em Araguatins. O meu filho mais velho, que é o irmão dele, tem loja em Confresa, Mato Grosso, Auto Center também. O meu irmão mora em Confresa, tem loja também. Tudo eu que ensinei a trabalhar. O rapaz que era pequeno e que perdi pai, perdi mãe, com 12 anos de idade. Aí a pergunta é, irmão, se eu tivesse desistido, eu estaria aqui hoje com vocês? Não. Quando Deus me usou aqui em 2012 para fazer essa catedral aqui, tudo que está aqui foi feito em 2012, vocês sabem disso. Tudo que está aqui. Nada ninguém fez aqui. O que está aqui feito foi. Esse aqui sabe disso. Aí
3 meses depois, que eu acabei de fazer isso aqui tudinho, 2012, recebi uma ligação: você está transferido para Sudoeste. Daqui lá é 330 quilômetros de chão, irmã Genivan. A minha pastora foi chorando daqui lá, zangada. Eu não falei com o Caleb, ia atrás chorando, brabo, não conversava nem com o Caleb nem com ela. E eu caladinho, dirigindo o carro aqui, eu olhava assim para ela assim, ela nem olhava para mim, irmão. Que eu caladinho, mas não podia dizer nada. Chegou lá, ficamos lá 1 ano e meio dentro da mata. Acabei de construir uma catedral dentro da mata. Processo, irmão. Suporte o processo. Aí Deus falou assim: olha, eu vou te colocar numa cadeira que tu não conhece. Vou sentar nela. Essa aqui é a cadeira de honra, para mim é de honra. Mas ele disse: olha, eu vou te colocar em outra cadeira que tu não conhece. Qual é o segredo, pastor? Não desistir. Persista. Não pare por causa da luta. Não pare por causa da dificuldade. Não desista porque você recebeu o não de alguém. Levante a sua cabeça, porque Deus tem o melhor para a sua história. Quem crê, diga glória a Deus e aleluia. Deus está contigo nesta noite. Ficamos de pé. Queridos, terça-feira nós temos o nosso grande culto de doutrina, e quem vai ministrar aqui é o pastor Ronaldo de novo. Na terça-feira, venha para aprender.